Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema que é Quando Falta o Ar, Relatos da Pandemia no Brasil, que é o título, inclusive, de um documentário que ganhou aí o Brasil, né? É bastante interessante, bastante importante, e nós temos aqui a presença da Ana Peta, que é atriz, diretora e roteirista desse documentário. E temos a presença da Helena Peta, que é médica e também faz parte da equipe do roteiro, da direção do documentário Quando Falta o Ar. Eu gostaria de perguntar para vocês, né, não sei se talvez para a Ana primeiro, como é que nasceu a ideia desse documentário? Oi, Marcelo, para a gente é um prazer estar aqui, uma alegria conversar com vocês. Eu e a Helena, na verdade, a gente já trabalhava com audiovisual juntas. A gente tem uma série de TV que se chama Unidade Básica, que é uma série de ficção que a gente acabou de gravar a terceira temporada, uma produção do Universal Channel e é da Gulani, que é a produtora da série. É uma série que se passa numa UBS, numa Unidade Básica de Saúde, e conta histórias do SUS, na ficção. Quando começou a pandemia, a Helena começou a conversar por Skype, Zoom, né, com os colegas que estavam na linha de frente. Ela estava em casa com um bebê muito pequeno, não podia estar atendendo nos hospitais, né? E começou a entrevistar seus colegas. E aí a gente começou a assistir esse material e a gente começou a perceber que existia um material muito rico do ponto de vista humano. Os colegas, principalmente as trabalhadoras do SUS, estavam vivendo coisas muito fortes, né? A gente estava vivendo um momento histórico e a gente sentiu a necessidade de ir ao encontro dessas mulheres para fazer o documentário. Era um momento onde a ficção não dava mais conta de tudo que estava acontecendo. Certo? Como foi a experiência de vocês nas filmagens, né? Vocês andaram por alguns lugares, né? Inclusive até por Pernambuco, né? Como é que foi um pouquinho dessa experiência aí de vocês? Não sei se é Helena ou você mesmo. Então, a gente, a partir dessas entrevistas que inicialmente eram feitas em casa, a gente escolheu alguns lugares, né? A gente queria que tivesse uma representação assim do país e que tivessem diferentes níveis de atenção do SUS, né? Então, uma UTI, né? A gente foi visitar, por exemplo, a UTI Covid do Hospital das Clínicas de São Paulo, que foi considerada a maior UTI Covid do mundo. A gente foi numa unidade básica de saúde no Morro da Conceição, que é em Recife, né, em Pernambuco. A gente acompanhou uma equipe de saúde que cuida da população ribeirinha no Pará, não é, numa cidade, Garapé-Mirim. A gente foi num hospital também no Pará, em Castanhal. A gente visitou um presídio em Salvador, né? Então, tudo assim, tentando fazer diferentes tipos de serviços de saúde, mas que, na verdade, todos compõem o SUS, né? Todos são serviços públicos do SUS. E para a gente foi uma experiência incrível, assim, porque era um momento, foi muito difícil, né? Enfim, a gente estava num momento que não tinha vacina, foi no primeiro ano da pandemia, então todos muito apreensivos, né? A gente tinha que se testar o tempo todo, a gente tinha que conviver só entre a equipe, não podia ter relação, né? Enfim, estava naquele período de total isolamento. Mas a gente viu muita força, né? Muita força, principalmente dessas mulheres que estavam enfrentando a pandemia na linha de frente, tentando fazer o máximo, mesmo com recursos muitas vezes precários, né? E mesmo com um governo, na verdade, que jogava contra, né? Que não acreditava, enfim, anti-ciência.
a gente viu muita beleza no trabalho dessas mulheres. Certo. E o que chocou mais vocês nessas imagens registradas, né? E no que não mesmo que não foi registrado, não foi, não apareceu, talvez, o que mais foi chocante, chamou a atenção de vocês nesses lugares assim? O mais chocante, eu acho que era a posição do governo, porque as trabalhadoras do SUS que a gente acompanhou, elas estavam trabalhando, como a Helena falou, apesar de não ter uma coordenação nacional, apesar de ter o governo indicando uma medicação que não tinha comprovação científica, né? O que aconteceu em Manaus foi muito forte. Então, quando uma das pessoas, das mulheres que a gente entrevistou, uma médica, conta que ela tem que escolher entre qual paciente que vai receber o oxigênio, porque não tem oxigênio para todo mundo, isso é uma coisa muito chocante. Uhum. Helena, algum comentário sobre isso também, do que lhe chocou assim nessa construção, nessas imagens, nesses pacientes também? Eu acho que assim, no caso, por exemplo, quando a gente acompanhou essa equipe que faz atendimento à população ribeirinha, a gente não tem muita noção, né, morando nos grandes centros, a dificuldade que é para chegar até as pessoas que moram, às vezes, a gente ia de barco 3, 4 horas para chegar em uma comunidade em que as crianças, por exemplo, não são nem registradas, né? Mas o SUS faz esse trabalho de ir até lá para tentar ver se tinha algum sintomático, alguém que tinha algum problema de saúde. Então, assim, a extensão do Brasil, né, a complexidade do Brasil e a desigualdade social que tem no Brasil, tudo isso a gente sabe, né, mas sempre choca, né, porque a gente, ao ver essas imagens, ao ver essas pessoas, a gente percebe o quanto o Brasil é desigual. E no caso de Manaus, porque a gente filmou nesses lugares de setembro a dezembro. Chegou janeiro, teve aquela crise absurda, né, que foi um dos piores momentos da pandemia, de falta de oxigênio em Manaus. Então, ali realmente, aquela fila dos cilindros, né, que as pessoas colocavam os nomes dos pacientes para entregar os cilindros nos hospitais, porque não tinha oxigênio, pessoas morrendo em casa, porque não tinha onde internar. Então, assim, a gente é muito recente, mas eu acho que a gente, às vezes, para conseguir até superar, a gente esquece, né? Parece que nada disso aconteceu no Brasil, mas aconteceu e a gente espera que o documentário mostre, de alguma forma, que seja um registro para essa memória, né? Dessa história, para que não se repita isso, né? No futuro. Para mim também uma das imagens mais chocantes foi ver o ex-presidente, né, nem está mais no Brasil hoje, imitando pacientes, né, tossindo. Foi algo muito pesado para muitas pessoas, inclusive parentes, né, que perderam pessoas pela Covid, né? Sobre esse aspecto da divulgação e de como que esse documentário ele foi recebido, né? Eu acho que isso tem uma questão também a ver com a questão da memória, né, do que aconteceu, mas como foi recebido oficialmente, como foi recebido, onde vocês têm visto, né? Eu vi que vocês tiveram até com o presidente, né? A gente estreou o filme no Festival É Tudo Verdade, foi o primeiro público do filme, né? Até então ninguém tinha assistido ainda. E a gente teve uma recepção muito importante no Festival É Tudo Verdade. A gente ganhou o festival, o melhor documentário brasileiro. Então, isso foi um marco, assim, acho que importante, porque foi a nossa primeira resposta e foi uma resposta muito positiva. A partir daí, o É Tudo Verdade qualifica para o Oscar, então a gente fez uma série de exibições nos Estados Unidos, que teve uma recepção muito positiva também. E agora a gente está lançando nos cinemas, né? Então a gente fez uma pré-estreia em São Paulo, uma pré-estreia em Brasília. Foi quando a gente teve na sessão no cinema a presença da Janja, da ministra da Saúde, Nízia, da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, da ministra das Mulheres, a Cida. E isso foi muito, muito impactante também para a gente, porque estavam as personagens, né, as mulheres que participam do documentário, e no dia seguinte o presidente Lula recebeu a equipe do filme com elas.
E isso foi muito forte, porque, voltando a essa imagem, né, que você relembrou, do presidente que desprezava, né, a pandemia, desprezava o sofrimento do outro, zombava do sofrimento das pessoas. Você tem um presidente que recebe quem fez esse filme, que conta essa história, e quem viveu aquilo na linha de frente, foi muito simbólico. E para a gente foi muito forte, muito emocionante. Certo. E dos aspectos que chamaram a atenção positivamente nessas imagens, o que nos relatos, né, da experiência que vocês tiveram com essas pessoas, apesar de toda a dor, todo o sofrimento, né? Como vocês viram algo aí de resiliência, talvez algo positivo dessa população, dos trabalhadores também, né, que estiveram aí na linha de frente, trabalhadores em saúde, né? Como é que vocês olham também esse papel dos trabalhadores em saúde nesse momento? O nosso filme, inclusive, ele se inicia com uma epígrafe do filme A Peste, do livro A Peste, que fala assim que nos momentos tristes, né, como a peste, a gente tem mais homens, seres humanos a se admirar do que a se desprezar. Então a gente, na verdade, tentou captar isso no filme, assim, que apesar de ter uma pessoa como esse ex-presidente que zombava das pessoas, que, enfim, não tinha a menor compaixão pelo que estava acontecendo com os familiares e tudo, a gente tem essas outras pessoas que são esses profissionais. Então, o foco do nosso filme é mostrar o valor e a força, né, principalmente dessas mulheres, porque mais de 70% dos profissionais do SUS são mulheres, que estavam, apesar de toda a diversidade, tentando honrar a vida das pessoas, né, defender a vida das pessoas. Então, eu acho que o que mais assim é positivo que a gente tira dessa experiência é perceber que, apesar de todas as dificuldades de ainda ser muito maltratado, né, o SUS é um sistema de saúde público muito importante no país, né? E se não fosse o SUS, talvez a nossa tragédia seria muito maior, com certeza, né? Então, assim, a gente pôde perceber a força desse sistema que está em todos os cantos do Brasil, né? Sempre existe uma unidade do SUS, mesmo que seja nessa comunidade tão distante, e principalmente a força dessas mulheres, né, que fazem parte das equipes de saúde, desde médicas, mas as enfermeiras, a gente mostra trabalhadoras da limpeza, da lavanderia, agentes comunitárias de saúde que vão na casa das pessoas, que iam na casa das pessoas saber se tinham sintomáticos ou não. Então, são vários níveis, assim, das profissões, diversas profissões que fazem parte da área da saúde e que a gente encontrou essa força, né, dessas mulheres. A Ana quer colocar alguma coisa também? O que eu acho, isso que a Helena falou, né? E eu acho que tem uma coisa que é uma sensibilidade muito extrema também, assim. O que a gente encontrou é que além do trabalho em si, tinha uma necessidade de vínculo, um cuidado, um carinho, um acolhimento que eu acho muito especial, muito importante, assim, que a gente viu, que a gente tentou captar com a nossa câmera, né, com o documentário, é essa disposição para o outro, assim, que essas trabalhadoras têm, e uma humanidade muito forte. Certo, muito, muito bom, muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui, já recomendando de antemão, né? Estamos falando do próprio documentário, Quando Falta o Ar, Registros da Pandemia no Brasil. Então, recomendamos muito ao nosso telespectador. E nossas entrevistadas são as próprias diretoras do filme, né? A Ana Peta, que é também atriz, roteirista, diretora, e a Helena Peta, que é, além de participar do filme, ela é médica. Vamos fazer então um pequeno intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania. Hoje a gente está conversando sobre um tema Quando Falta o Ar, Registros da Pandemia no Brasil, que é o título exatamente de um importante documentário recente de Ana Peta, nossa entrevistada aqui, né, atriz, diretora, roteirista, e tem também a Helena Peta, que é
além de participar do filme, também é médica. Elas estavam relatando as dimensões positivas e negativas, né, dessa experiência trágica que foi a pandemia, especialmente no Brasil, em relação ao resto do mundo, né? E aí a gente fica pensando também o que se pode aprender desse momento, né, que ficou claro, ficou evidente, ficou denunciado, cada vez mais claro ainda, a negligência imensa do governo anterior, né? E, então, o que que se pode aprender dessa experiência na visão de vocês? Então, eu acho que a gente precisa aprender, assim, enquanto sociedade, né, que de alguma forma a gente precisa transformar as coisas para que o mundo não seja tão desigual, né? Que a gente não. Porque, assim, o aparecimento de um novo vírus, a gente já sabe que tem relação com toda a forma com que a gente se utiliza dos recursos naturais, né? Toda a forma com que a gente age enquanto sociedade, né? Como um todo. Isso pensando mundialmente, né? Agora, vários países do mundo conseguiram enfrentar a pandemia de uma maneira muito melhor do que a gente, né? Então, no nosso caso, além de uma pandemia, a gente vivenciou um governo que negava a ciência, né? Que negava a gravidade da doença, que era contra todas as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, como o uso de máscaras e etc. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar o quanto a gente precisa escolher bons governantes, né? E no caso da saúde, a importância do SUS, né? A importância do fortalecimento do SUS, porque o que a gente pôde ver no documentário é que muitos lugares, né? Milhões de pessoas dependem apenas do SUS, só tem o SUS como assistência à saúde, e ele desempenhou um papel muito importante, né? Para poder acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Então, que a gente aprenda com tudo isso que é preciso fortalecer esse sistema, é preciso que tenha mais recursos, é preciso que os profissionais sejam mais valorizados, porque a gente não sabe, enfim, mas a gente já imagina que vão ter novas pandemias, né? E se a gente não tiver preparado, cada vez mais o desastre vai ser maior. Então, espero que as pessoas tenham aprendido que saúde é sempre coletiva, né? Saúde nunca é uma coisa individual, saúde é sempre a saúde de todos. Não adianta eu pensar só na minha saúde e esquecer que existe um planeta, que existe um país, que existe uma comunidade. Certo. Ana, algum comentário também, ou acréscimo? Não, acho que isso que a Helena falou, né? Acho que sempre fica uma sensação assim, a nossa tragédia teria sido muito maior se não fosse o SUS, né? E a nossa resposta teria sido muito melhor se não fosse um governo negacionista. Eu acho que são esses dois aprendizados aí, né? De valorização da ciência e do SUS. Certo. Vocês poderiam falar também um pouquinho dos festival onde foi encaminhado o documentário e né, sobre premiação também, se pudesse falar um pouquinho sobre que festivais. Então, Então, a gente. Fala. não, eu ia comentar que existe um dos principais festivais no Brasil de documentários, é um festival que se chama É Tudo Verdade. E foi esse festival, que eu acho que a Ana já comentou, que a gente venceu, né, o ano passado. A partir desse festival, a gente teve uma pré-classificação ao Oscar. Então, com isso, surgem, a gente fez exibições em vários lugares nos Estados Unidos, Nova York, Boston, Los Angeles, no intuito de fazer com que o filme chegasse aos membros da academia, né? Então, a gente fez uma exibição, por exemplo, dentro da academia do Oscar, em que o ator Wagner Moura foi o nosso padrinho, digamos assim. A gente fez um debate com ele depois do filme. E foi muito emocionante, né? Porque ele também, como ator, teve uma voz muito importante durante todo o período da pandemia, e ele assistiu o filme e se emocionou muito com o filme, assim. Então foi muito interessante isso para a gente. E aí, depois disso, a gente decidiu estrear o filme nos cinemas. Então, nesse momento, o filme está estreando, já está em 8 capitais, né? 12 cidades. Vai chegar Recife e, enfim, outros locais.
porque a gente quer que esse filme chegue, não fique só nos festivais, né? A gente quer que esse filme chegue em cada um, em cada trabalhador de saúde, em cada pessoa. A gente quer que a distribuição dele seja pelo Brasil todo, assim. Certo. Então, ele tem uma distribuição ainda maior prevista, né? Não sei se a Ana poderia colocar alguma coisa sobre isso. Sim, sim. A gente iniciou agora com 12 cidades que o filme está em cartaz. E a cada semana vão entrando novas cidades. São novos cinemas que pedem para exibir o filme. E isso é muito bonito porque tem um engajamento dos profissionais de saúde em relação ao filme, que querem que o filme venha para a sua cidade, que se mobilizam para trazer o filme. Então a gente tem essa etapa do cinema, mas depois do cinema, o nosso objetivo é que ele seja exibido em unidades de saúde, em escolas, universidades, hospitais universitários, enfim, que haja que ele chegue, né, em vários cantos do Brasil que não tem cinema. Certo. Inclusive, foi uma das questões que o presidente Lula trouxe nessa reunião com a Sim, gente, que ele diz, olha, a gente tem que fazer esse filme chegar em mais pessoas. Muitas pessoas não têm o hábito de ir no cinema, né? O cinema é algo caro ainda para uma grande parcela da população. Então, ele demonstrou essa preocupação de, assim, como é que a gente vai fazer para todo mundo ver esse filme, né? Porque é um filme que diz respeito a todos, né? Todos vivenciaram a pandemia. Certo. Essa pergunta mais específica agora para Helena, como médica, né, profissional de saúde, como é que você viu assim a atuação de alguns profissionais de saúde, médicos principalmente, né, de alguma forma divulgando posições a favor da cloroquina e coisas desse tipo. A gente via que tinha uma conotação até de defesa política. Parece que é incrível uma situação de pandemia virar uma discussão política e as pessoas né, de alguma forma, às vezes até venderem a alma, né? Não sei como é que você viu essa atuação. A gente fez aqui um programa até sobre a atuação do Conselho Federal de Medicina, que foi altamente questionável, inclusive pela CPI da Covid, né? Foi muito assustador para muitos profissionais de saúde que o próprio pessoas do conselho, né? Então, mas a gente viu na rede social médicos divulgando vídeo, né? Defendendo a tratamento precoce, né? Sim, exatamente. É um absurdo, né? Foi um absurdo. Eu acho que a gente ainda vai ter que entender esse fenômeno, porque realmente muitos médicos, por uma questão ideológica, passavam por cima de um conhecimento científico, né? Acho que no início a gente buscar formas de tratamento, inclusive tenho amigos que fizeram parte de pesquisa sobre a cloroquina, porque realmente tinham alguns estudos que mostravam que in vitro ela tinha um efeito no vírus, mas logo já na sequência foi provado que não tinha, né? Que não tinha esse efeito nos humanos, e pelo contrário, que tinham vários efeitos colaterais. Então saíram uns estudos muito sérios mostrando isso. E mesmo assim, colegas, pessoas, não posso nem falar colegas, mas pessoas que são da mesma profissão que eu, continuaram insistindo por uma posição cega, né, ideológica, de apoio ao atual presidente na época, e prescreviam, né? Enfim, eu acho que a gente ainda vai ter que entender, é muito recente, a gente precisa entender muito essa dinâmica, até de benefícios financeiros, né? Que a gente sabe que podem ter existido com a produção da cloroquina, com a prescrição da cloroquina, mas de qualquer forma, assim, foi terrível. Eu tenho muitos colegas que hoje tem uma crítica fortíssima à atuação do Conselho Federal de Medicina, que acham que essa situação não pode continuar, porque, inclusive, recentemente foi feito uma carta negando o uso das máscaras, da importância do uso das máscaras. Então, assim, são coisas muito básicas que a ciência já provou, já comprovou, e mesmo assim um grupo de médicos continua insistindo em propagar essas falsas informações, né? É uma tristeza. Certo. E quanto à impressão de vocês, né, no decorrer do documentário e após, sobre o SUS, né? Sobre o SUS, como é que vocês encaram agora o papel do SUS e desses profissionais, a importância, né, para o Brasil?
Eu acho que além da gente, assim, talvez toda a sociedade brasileira tenha percebido, né, a importância do SUS. Eu acho que o SUS, antes da pandemia, ele era visto talvez de uma maneira e depois da pandemia ele foi visto de uma outra maneira, né? Porque antes da pandemia, inclusive na própria mídia, a gente tinha um discurso, tudo que era negativo era no SUS, né? Então, fila, se morria alguém, é o SUS, é o SUS. E muitas vezes tudo que era positivo, mesmo sendo SUS, por exemplo, grandes hospitais que são do SUS, não, então não é o SUS, é aquele hospital que é uma exceção, tal. E eu acho que depois da pandemia ficou muito claro, né? Que sem o SUS, o que seria da gente? Muitos pacientes que tinham plano de saúde, inclusive, tiveram que ir para o SUS, porque chegou uma hora que não tinham mais vagas nos hospitais privados. Então, assim, acho que foi um aprendizado para nós enquanto sociedade, assim, que a gente tem uma coisa raríssima, importantíssima, que do tamanho do Brasil, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e que a gente precisa defender esse sistema com unhas e dentes para que ele se fortaleça mais, né? Certo. Ana, algum comentário? A Helena já falou sobre isso, mas eu acho que o que é muito impactante quando você se aproxima, do SUS é onde ele é capaz de chegar, né? Então, a gente esteve dentro de um presídio, onde tinha uma equipe de saúde trabalhando, a gente acompanhou a equipe de saúde em populações ribeirinhas, em hospitais do interior do Brasil, e é uma população que não tem acesso a quase nada, né? E o SUS chega, e o SUS tem contato com essa população, e traz o cuidado, e traz a informação. Então, para um país como o Brasil, o SUS, eu até falo que eu acho que é uma certa aventura utópica, assim, porque eu acho tão fora da lógica do sistema capitalista e acho tão bonito que tenham pessoas, que tenham profissionais que se proponham a ir para os interiores, para periferias, para os presídios, para cuidar das pessoas. Eu acho que a gente tem que cuidar disso como ouro, assim, e potencializar e fazer que esse sistema seja cada vez mais forte. Certo. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo, nosso programa Realidades, é muito bom, muito importante a divulgação, né? Deixamos a recomendação aí para o nosso telespectador. Quando falta o ar, registros da pandemia no Brasil, ficarem de olho, procurarem, assistirem esse importante documentário, né? E também podem encontrar as diretoras, né, na rede social e tentar acompanhar aí o processo das discussões em torno do documentário. Então, agradecemos muito a Ana Peta, atriz, diretora e roteirista, e a Helena Peta, que é médica e também diretora do Quando Falta o Ar, Registros da Pandemia no Brasil. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo.